Vamos ler a palavra de Deus? Lucas, capítulo de número 19, versículos de 1 a 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira braba, para ver, ou para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Amém. Queridos, há uns 11 anos atrás, 12 talvez, por aí, a história de Zaqueu foi popularizada através de uma canção do Regis Danese, né? Quem não conhece aqui a canção aí do Zaqueu, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. E essa mensagem foi extremamente popularizada através daquela canção. Mas quando a gente lê o texto e relê o texto algumas vezes, você acaba percebendo que a mensagem desse texto vai muito além de uma canção, expressa somente em uma canção. A gente tem aqui lições preciosíssimas. Nenhum dos evangelistas, dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, citou esse texto, a não ser o próprio Lucas. Eu acho interessante porque Mateus era um cobrador de impostos, e Zaqueu também. E Mateus não citou esse cobrador de impostos, a conversão de Zaqueu. Mas Lucas, que era médico, registrou, talvez porque Lucas tinha a percepção de que existiam casos impossíveis, né? E acredito eu que, diante da sociedade, Zaqueu era um caso absolutamente impossível. Ao que tudo indica, né, Jesus teve um encontro com Zaqueu dentro da cidade de Jericó, que tudo indica, Zaqueu teve esse encontro com Jesus dentro daquela cidade, e Jesus só tenha passado uma vez ali naquela cidade. Ela fica ali no extremo sul, né, perto do Mar Morto, em Israel. 3 coisas são citadas ali nessa passagem de Jesus por Jericó. 3 milagres. Provavelmente a sequência tenha sido a cura do cego Bartimeu, assim que Jesus chega. No que Jesus está passando pela cidade, Jesus tem um encontro com Zaqueu, e ao sair da cidade, Jesus cura 2 cegos. A Bíblia registra esses milagres de forma separada ou separadamente, mas a grande realidade é que tudo acontece dentro de um mesmo contexto, num mesmo lugar. Essa narrativa de Jesus aqui, encontrando Zaqueu, é uma das mais belas narrativas com relação ao amor de Deus, no que diz respeito a um pecador completamente perdido. Jesus aqui, gente, estava no auge do seu ministério. E os evangelistas, eles comentam esses momentos do auge do ministério de Jesus, falando que multidões o seguiam. Jesus era seguido não por uma multidão, mas por multidões. Há quem acredite que eram milhares de pessoas que seguiam Jesus. Uns seguiam por milagres, outros por curiosidade, outros criam que de fato ele era o Messias. E esse homem seguido por uma multidão, lembrando, né, que não tinha
não tinha máquina fotográfica, não tinha um retrato de Jesus no grupo do WhatsApp e nem nada disso. Então as pessoas, para conhecer Jesus, tinham que vê-lo. E Zaqueu tinha esta curiosidade, né? Procurava ver quem era Jesus. Isso está no versículo 3, essa curiosidade. Mas existia, gente, alguns obstáculos na vida de Zaqueu para que de fato Zaqueu conhecesse Jesus. O primeiro obstáculo, eu vou citar alguns aqui rapidamente. O primeiro obstáculo era a profissão de Zaqueu, o trabalho de Zaqueu. A profissão de Zaqueu impedia que ele tivesse uma proximidade do Senhor. Desde quando o meu trabalho pode ser um impedimento para conhecer Jesus? Desde que ele me afaste. Quando a gente vê o versículo 2, ela vai me acompanhando ali, você observa, eis que havia ali um homem, está aí o currículo de Zaqueu, um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos. Deixa eu explicar para você o que era um publicano, e vocês vão ver que Zaqueu não tinha nada de bonzinho aqui nesse ponto da palavra. O publicano, gente, nada mais é do que o traidor da nação de Israel no seu nível máximo. O que acontecia? O Império Romano estava subjugando Israel. E havia conquistado Israel e estava subjugando, ou seja, o povo judeu era escravo dos romanos. O que o Império fazia de forma muito inteligente? Eles pegavam judeus e contratavam esses judeus para cobrarem impostos do seu próprio povo, do povo judeu. Então, aquele homem, o publicano, era aquele judeu que cobrava imposto do judeu. Então, havia uma raiva, um ódio da sociedade, do povo judeu com esses publicanos, que era uma coisa assim absurda. A raiva do povo era muito maior com eles do que com os próprios oficiais romanos. E a dinâmica era o seguinte, porque Roma envenenava esses publicanos e dava aos publicanos o direito de estipular, eles estipulavam um mínimo, mas eles davam o direito do publicano de aumentar esse imposto. Como que eles incentivavam o publicano a fazer isso? Dando uma porcentagem do imposto para aquele publicano. Então a história vai ficando um pouco pior. O publicano, ele não só traía o povo, não só cobrava imposto do seu próprio povo para um império invasor, como eles também aumentavam o imposto porque eles tinham uma parte desse imposto que era deles. Esses eram os publicanos. Se você acha que já era ruim, dá para piorar. Quando o publicano ia cobrar do seu próprio povo imposto, e por um acaso este homem, essa mulher que estava sendo cobrada, não tivesse o dinheiro para pagar o imposto, então o publicano emprestava o dinheiro para aquele cidadão pagar o imposto, ou seja, ele agiotava o dinheiro. De modo, gente, que o publicano era a raça que, para todo judeu, era uma raça de mortos espiritualmente, e não tinham direito, os publicanos não tinham direito de entrar numa sinagoga, os publicanos não tinham direito de andar em público porque poderiam sofrer um tipo de violência. Os publicanos, queridos, não tinham o direito nem mesmo de ser cumprimentados pelo seu próprio povo. Era uma classe de pessoas que eram usados pelo Império Romano e odiados pelo seu próprio povo. Eles eram bloqueados por aquilo que faziam e deixavam de fazer. De modo, queridos, que isso aponta para um tipo de profissão ou de trabalho, né, que Zaqueu tinha, que não permitia que ele tivesse nenhum contato com as coisas de Deus. Existem trabalhos e existem empregos que nos afastam de Deus, que bloqueiam o nosso contato com Deus. E Zaqueu tinha esse tipo de emprego. Mas louvado seja o nome santo do Senhor, que Deus não faz acepção de pessoas. O primeiro bloqueio que Zaqueu tinha para se aproximar de Jesus era o seu trabalho. Sua vida profissional, o seu ciclo social, o impedia de viver profundamente o que Deus tinha para ele. O segundo bloqueio está aí nesse mesmo versículo, ele era chefe dos publicanos,
e era rico. Só deixa eu piorar o negócio aqui, que Mateus era um publicano, mas Zaqueu era chefe dos publicanos, o que piora a escala, porque Mateus era um publicano, mas o chefe do publicano é aquele camarada que fazia o seu trabalho tão bem feito para Roma, que se tornou chefe dos demais. Então ele está numa escala terrível, e a Bíblia vai dizer então um segundo bloqueio, ele não só era chefe dos publicanos, está aí no versículo, ele era rico, né? E era um chefe dos publicanos, e era rico. Eu pergunto para você, é pecado ser rico? E eu digo para você que de fato, jamais, sob nenhuma hipótese, isso pode ser taxado dessa forma. O pecado de ser rico, queridos, está quando você inverte o lugar do dinheiro na sua vida, eu vou explicar isso. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 24, no Sermão da Montanha, ele diz assim: vocês não podem servir, a palavra servir é ser servo, vocês não podem ser servo de Deus e acharem que podem ser servos do dinheiro. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao dinheiro. Então eu quero trazer aqui, rapidamente, duas passagens que apontam para dois homens ricos, e que tinham um entendimento da sua riqueza completamente diferente um do outro. O primeiro está lá em Mateus capítulo 19, versículo 22, a Bíblia diz assim, ou aponta ali para um jovem rico. Esse jovem, ele chega diante do Senhor e começa a dizer: o que eu preciso fazer para ser salvo? Quando esse jovem faz essa pergunta para o Senhor começa a citar coisas da lei, porque Jesus conhecia o coração dele, e ele começou a dizer: não, mas eu faço tudo isso, eu sou o melhor de todos os religiosos, eu sigo a lei, eu faço os meus sacrifícios. Esse jovem rico começa a se defender para Jesus, e Jesus então, conhecendo o coração dele, né, e é interessante que esse jovem rico pergunta para Jesus o que ele tinha que fazer para ser salvo, mas ao mesmo tempo ele se apresenta como um religioso nato. Então, se ele era um religioso nato, por que ele não se sentia salvo? Né? E Jesus sabia o porquê. Então o Senhor olha para ele e pede algo para ele, e diz: vai, vende tudo que você tem, entrega para os pobres e me serve. E a Bíblia vai dizer que ele saiu então da presença do Senhor triste, porque possuía muitas propriedades, muitas herdades, então ele ficou triste com aquilo. A grande lógica aqui é que Jesus entendeu que no caso desse jovem, o dinheiro não era o seu servo, mas o dinheiro era o seu dono. Mesmo que ele tivesse uma vida religiosa impecável, ele não se sentia salvo. Por quê? Porque a gente só se sente salvo quando Jesus não é apenas Salvador, Ele também é Senhor. Então, de alguma forma, mesmo tendo uma vida religiosa impecável, o Senhor dele era outro. Qual era? O dinheiro. Agora, eu vou citar um outro homem, que agora a gente faz o contraponto aqui, Mateus 27, 57. A Bíblia diz que Jesus, ele foi morto na cruz, e depois de morto, já morto, a Bíblia diz assim: e vindo já à tarde, chegou um homem rico. Ou seja, nós temos aqui a mesma definição do outro, um homem rico. Agora observe a continuação: esse homem era de Arimateia, e o seu nome era José. Aqui nós temos José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus. Olha a diferença agora. Esse homem era rico, sim ou não? Sim, a Bíblia diz que ele era. A Bíblia diz que ele tinha um sepulcro que ele mandou fazer na rocha. Gente, talvez para você hoje em dia, a pessoa ter lá um sepulcro, ou ter um túmulo, é uma coisa até comum, quem sabe. Mas na época, um cidadão ter um sepulcro cavado na rocha, o cara não era nem milionário, o cara tinha que ser bilionário. Ter um sepulcro cavado na rocha ali em Jerusalém era só para cima da alta sociedade. José de Arimateia estava nesse nível de riqueza, mas na necessidade do Senhor,
que ele faz? Ele oferece o túmulo para sepultar Jesus. Quem está entendendo isso, diga amém. Nesse caso, o dinheiro era servo de José de Arimateia. José de Arimateia não era servo do dinheiro. Aqui nesse ponto, então, a riqueza é uma bênção. No primeiro, a riqueza é uma maldição. De modos, querido, que o problema não está em ser rico ou não. O problema está em como eu lido com as riquezas que tenho, se elas estão sujeitas ao Senhor ou não. Aí o que acontece? José de Arimateia pega o seu símbolo de riqueza, um túmulo esculpido na pedra, e ele entrega para o Senhor. Só que Jesus, querido, ele não precisa do seu dinheiro para ele ser abençoado. Quem está entendendo, amém? O que Jesus faz com o túmulo que ele recebe de José de Arimateia? Respondam para mim. 3 dias depois, ele devolve para José de Arimateia, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Até aquele momento, a riqueza, aquele símbolo de riqueza de José de Arimateia, só tinha um significado. Qual era o significado? Monetário. Valia muito. Mas quando Jesus devolve para ele, agora não tem só um valor monetário, tem um valor representativo, espiritual, porque foi daquele túmulo que o Filho de Deus ressuscitou. Quando sujeitamos aquilo que temos ao Senhor, Ele nos devolve com um significado diferente. Não é dinheiro por dinheiro, mas agora tem um significado. Por quê? Porque serve ao Senhor. Então, no jovem rico, o jovem rico era servo do dinheiro, e Jesus, reconhecendo isso, olha para ele e diz: vai, vende tudo que tem e me serve. Mas para José de Arimateia, Jesus não precisa dizer: vai, vende tudo que tem e me serve. Por quê? Porque em José de Arimateia, o Senhor de José de Arimateia era Jesus, e não o dinheiro. O dinheiro era apenas um servo de José de Arimateia. Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam? Amém? Esse Zaqueu aqui era rico, mas a sua riqueza estava no campo aqui do jovem rico, porque ele conquistou a sua riqueza traindo a sua própria nação. Então, nesse caso, a riqueza dele era um empecilho, assim como para o jovem rico. No caso de José de Arimateia, sua riqueza não era um empecilho, porque ela estava ali para servir o mestre. Amém? Então, além de ter, em primeiro lugar, um obstáculo profissional, no segundo momento aqui, o obstáculo era a sua riqueza. Mas tinha mais um obstáculo, e vamos ver ele no versículo 3. Observe o versículo 3, vamos ler juntos ali. E procurava ver quem era Jesus. Ele queria ver quem era Jesus, mas não podia, por causa de 2 coisas. Qual é a primeira? Por causa da multidão. Qual é a segunda coisa ali? Pois era de pequena estatura. Qual que é o primeiro problema? Multidão. Qual é o segundo problema? Sua estatura. Então tem muita gente que para no primeiro problema, que é a multidão, por causa do segundo problema. Por causa de um outro problema, não resolve o primeiro problema. Mas aqui nós temos uma lição que Zaqueu nos dá, apesar de todas as suas dificuldades. Ele decide tirar os olhos do primeiro problema, que é a multidão, aquilo que está fora, e ele vai focar no seu problema de pequena estatura. Ele olha e diz assim: eu não consigo resolver o problema da multidão, mas eu posso, quem sabe, olhar para o meu problema e focar no meu problema e tentar resolver o meu problema. É como se ele dissesse: a multidão só é um problema por causa do meu problema, mas se eu vencer o meu problema, problema nenhum me impede de conhecer Jesus. Deu para entender isso ou não? Queridos, eu preciso dar esse conselho para você: para de pôr culpa na multidão e foque no seu problema. A gente coloca a culpa em tudo e em todos, mas há uma palavra que para com o vitimismo. Assuma o seu problema e supere o seu problema. Quando você foca no seu problema e supera o seu problema, o
problema da multidão deixa de ser um problema. Então o que ele fez? A multidão é um problema, eu sou de baixa estatura, tenho um problema, mas eu vou focar no meu problema. E o meu problema é baixa estatura, então eu preciso estar num lugar mais alto. O que ele olha? Uma árvore. Ele diz, pronto, eu vou resolver o meu problema. Ele não precisou dispersar a multidão, que era o problema externo. Ele resolveu o problema pessoal dele. Qual foi o maior apóstolo que essa terra já observou, já viu viver? O apóstolo Paulo, queridos. Mas o apóstolo Paulo era cheio de problemas físicos. A Bíblia diz que ele tinha um problema crônico nos olhos, deixa muito nítido quando ele escreve a carta aos Gálatas, né, dizendo que se fosse possível, aqueles irmãos até arrancariam os olhos para dar para ele, porque viam a dificuldade que ele tinha de enxergar. Todos os historiadores apresentam Paulo com no máximo 1,50 m de altura. Paulo era extremamente baixinho, mas nada disso impediu que ele se transformasse no maior evangelista que essa terra já conheceu. Não existe nenhuma limitação para quem decide romper os seus próprios problemas para conhecer Jesus. Repita comigo: sempre existirá uma árvore para quem decidiu não desistir. Claro, queridos. Sempre haverá uma árvore para quem decidiu tirar o olho do externo e colocar em si mesmo. Sempre haverá uma árvore. Amém? Então qual era o terceiro problema que impedia Zaqueu o obstáculo que impedia Zaqueu de conhecer Jesus? Um problema diante de um problema, a multidão e a estatura. Então esse era um obstáculo que também teve que ser rompido. Finalmente, e aqui eu vou parar de falar dos obstáculos de Zaqueu para começar a falar um pouquinho de Jesus. A sua religião. A sua religião era um problema, era um obstáculo. Pastor, qual que era a religião de Zaqueu? Nenhuma. Nenhuma. E isso era um problema. Ele não podia praticar o judaísmo porque era um traidor. Não podia entrar numa sinagoga porque senão ia ser apedrejado. Era um pecador segundo os próprios religiosos, porque um pouco mais à frente aquela multidão vai dizer que ele era um homem conhecido, um conhecido pecador. É incrível como a religião vem da palavra grega religare, que significa religar, que deveria servir para ligar o homem a Deus. A religião deveria ser a ponte que liga o homem a Deus, mas muitas vezes causa uma parede, um obstáculo, causa aí um muro de separação. Mas Jesus mesmo vai declarar um pouco mais à frente que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Gente, Jesus não veio procurar os achados, mas procurar os perdidos, né? E glória a Deus por isso. Eu listei alguns obstáculos aqui, mas a maioria das pessoas tem um obstáculo para se aproximar de Jesus. Talvez a tua tradição, talvez a tua paixão, talvez aí o teu trabalho, talvez uma enfermidade, talvez uma circunstância, talvez um pecado de estimação. A gente tem obstáculos que nos impedem de chegar diante do Senhor, mas eu preciso dizer para você que não há barreira, não há entidade, não há força que possa deter quem quer se aproximar de Jesus. Olha o que João escreveu em 1 João 4,4: filhinhos, vocês são de Deus, e já vencestes o mundo, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Há uma força do Senhor, não há caso perdido para Deus, não há homem perdido para Deus, não existe ninguém irrecuperável. Por quê? Porque Paulo escreveu em Romanos 5,20: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vou repetir isso: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos aplaudir Jesus.
que Ele é maravilhoso. Agora entenda algumas coisas, amém. Eu estou muito feliz de ter falado sobre isso aqui, para que você entenda, mas eu estou desesperado para falar de Jesus aqui. E a palavra de Deus vai então nos mostrar algumas coisas sobre o Salvador, sobre Jesus, para que você entenda que toda barreira pode ser rompida, né? Então a primeira coisa é que o texto revela um Jesus que busca um pecador. Põe no versículo 4 ali, querida, por favor. Observe, e correndo, Zaqueu aí, né? E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma figueira brava, para ver Jesus. Porque, pela lógica ali, Jesus ia passar por ali. Não era uma cidade com muitas ruas, eram normalmente ruas principais. Então ele correu adiante, sabia que Jesus ia passar por ali. Eu fico imaginando Zaqueu, gente, o coração de Zaqueu batendo forte, porque ele está nervoso, ele está ansioso, ele tem um plano, ele sai correndo e aí o ar começa a faltar. Depois que ele dá ali uns 100 metros rasos, sei lá, né, 200 metros com barreira, ele chega no pé de uma árvore que tem aí 9 metros de altura, mais ou menos, e ele ainda tem que escalar isso. Eu vou te falar uma coisa, quando ele chega lá em cima, né, se tivesse ali sei lá, uma garrafinha com água, quem sabe, era o que ele ia querer naquele momento, aquele deserto quente, e ao que tudo indica, ele queria ver Jesus, mas não queria ser visto, né? Tem uma figueira lá, bem no meio de Jericó, nos dias de hoje, que eles datam essa figueira com mais de 2000 anos, e ali, né, eles dizem que provavelmente, talvez tenha sido aquela figueira, mas o interessante é que você vendo aquela árvore, que pode não ter sido aquela, mas é uma árvore daquela época, e você olha para aquela árvore e você vê como ela é fechada de folhas. Então você observa que ele escolheu a árvore correta, porque se todo mundo odiava ele, ele não queria ser visto. Então ele só queria ver, não quero ser visto, mas quero ver. Só que Jesus, meu querido irmão, você não consegue ver Jesus sem que primeiro Jesus tenha te visto. E eu explico isso com o Salmo 139. Antes que tu fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci, diz o Senhor. Querido, se eu estou falando de um Deus que te conhece no ventre da sua mãe, como que você vai olhar para Ele sem que Ele tenha olhado para você? Então olha a lógica de Zaqueu, eu subo, eu olho Ele, Ele não me vê. Como se isso fosse possível. A mulher samaritana, lá de João capítulo 4, versículo 13, é a mesma. Jesus começa uma conversa com ela e chega um ponto que Jesus olha para ela e fala assim: faz um favor para mim, vai lá e chama teu marido. Aí ela olha para ele, nunca tinha visto ele, ela nunca tinha visto ele, vou repetir, ela nunca tinha visto ele, olha para ele e diz assim: eu não tenho marido. Aí Jesus, que já tinha visto ela desde o ventre, olha a diferença, olha para ela e diz assim: bem disseste, porque já tivesse 5 maridos e o que tu tem agora não é teu. Pá! A mulher olha e diz assim: vejo que és profeta. O que ela quer dizer com isso? Eu nunca te vi, de onde tu me conhece? É como se Jesus falasse para ela: ô minha filha, ô querida, eu nunca tirei os olhos de você, eu sei quem você é desde o ventre da sua mãe. E queridos, essa máxima é para todos nós aqui. Não pense que você conhece Jesus do jeito que Jesus te conhece. Ele te conhece. Ele te conhece. Bom, o coração de Zaqueu está disparado. Jesus para debaixo. Eu fico tentando imaginar aqui uma pessoa que está sendo arrastada pela multidão, pelas multidões. Ele tem que olhar para baixo para ver se não pisa no pé de alguém. Na época as vestes eram compridas, podia pisar aí na capa de alguém. Ele vai... Mas Jesus, querido, aqui que eu acho maravilhoso, Zaqueu tem todo um plano para ver Jesus. Mal sabia ele que o plano era de Jesus. Jesus está andando e está vendo a figueira e diz assim: estou chegando. E Zaqueu está lá, ele não tem a menor ideia que eu estou aqui, só quero tirar uma foto dele e botar no grupo do WhatsApp da família.
Ele não tem a menor ideia que eu estou. Aí Jesus vai chegando. Quando vem aquela multidão passando debaixo daquela figueira, Jesus para debaixo da figueira. Quando Jesus para, eu acho que Zaqueu falou: lascou. Porque tanto lugar para ele parar, agora ele vai parar aqui, essa multidão vai me ver, os caras vão jogar pedra de lá para cá, eu não sei o que vai ser da minha vida. Se eu cair lá no meio, eu sou linchado. Quando Jesus para, a Bíblia diz assim: e olhando para cima, coloca ali no versículo seguinte, por favor. E quando Jesus chegou àquele lugar, o que ele fez? Olhou para cima. Jesus olhou exatamente onde Zaqueu estava. O que diz ali na sequência? E olhou para cima e viu-o. Viu-o. Queridos, é a primeira vez que Zaqueu vê Jesus olhando para ele, mas Jesus já olhava para Zaqueu desde o ventre da mãe. Aquele foi o encontro de Zaqueu com Jesus, mas não de Jesus com Zaqueu, porque Jesus já conhecia Zaqueu. E quando ele para debaixo da árvore, ele vai gritar: Zaqueu. Vamos juntos? Zaqueu. Vamos de novo? Zaqueu. Ninguém chamava Zaqueu de Zaqueu. Zaqueu não era chamado de Zaqueu. Zaqueu era chamado de outros nomes. Ninguém conhecia Zaqueu pelo nome de Zaqueu. Por que, pastor, você acha isso? Você pode querer acreditar ou não, mas o nome da pessoa era intimamente ligado ao caráter da pessoa. E Zaqueu significa puro, justo e reto. Zaqueu vem do hebraico Zakai, justo, puro e reto. Agora eu pergunto para vocês: Zaqueu era puro? Aham. Era reto? Zaqueu era justo, gente? Então, quando Jesus para debaixo da árvore, Jesus grita: Zaqueu. Jesus está dizendo para Zaqueu: eu não esqueci do que você nasceu para ser. Eu não esqueci do que você nasceu para ser. O povo pode te chamar do que quiser, mas você nasceu para ser puro, reto e justo. E ainda que as decisões da sua vida tenham te afastado disso, esse encontro é para eu restabelecer a verdade sobre a sua vida. Você nasceu para ser justo, reto, aleluia, e puro. Jesus nos conhece pelo nome. E eu vou dizer mais: Jesus sabe para o que você nasceu. Você nasceu para cumprir um propósito na terra. E ainda que as tuas decisões ao longo da vida tenham te afastado disso, eu preciso dizer para você que momentos não definem a sua vida, porque há uma verdade absoluta sobre a sua vida. Pedro teve um momento que negou Jesus, mas esse momento não definiu, e ele se transformou num grande pregador do Evangelho. 3.000 almas no capítulo 3 de Atos, e 5.000 almas no capítulo 4 de Atos. Quantas almas Pedro ganhou? Por quê? Porque um momento não definiu a vida de Pedro. José do Egito foi preso naquela prisão, e ficou ali, completamente parado, acorrentado naquele lugar, mas aquele momento não definiu José. José se transformou no governador do Egito. Davi adulterou, mas esse momento não definiu. Ele se arrependeu e virou o homem segundo o coração de Deus. Raabe era uma prostituta, mas esse momento não definiu a sua vida, e ela se transformou na matriarca da genealogia de Jesus.
eu não tenho a menor ideia do que você está vivendo ou já viveu, mas isso não define quem você é para Jesus, porque você nasceu para ser puro, reto e justo diante do Senhor. Então assim, para de se esconder atrás daquilo que você não é, porque eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou o que Jesus diz que eu sou. Eu sou amado, eu sou salvo, eu sou liberto, eu tenho um propósito de acordo com a vontade de Deus, porque é isso que Ele diz que eu sou. Segunda coisa que esse texto revela é a pressa. Disse-lhe Jesus: Zaqueu, desce, porque a salvação, queridos, é hoje, não é amanhã. É hoje, a pressa é pela própria vida, não existe garantia acerca do amanhã. Zaqueu desce, ele desce do orgulho, ele desce da religiosidade, ele desce dos pecados, e ele se lança em Jesus. Finalmente o texto revela um Salvador que se convida. Olha lá, disse-lhe Jesus: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus chegou e disse assim: ó, tu vai descer e eu vou dormir lá na tua casa, vou pousar na tua casa. E queridos, essa declaração fez com que Zaqueu entendesse exatamente com quem estava falando, porque na cultura da época, quando um rei vinha uma autoridade vinha de um outro país, ele podia dormir na casa de quem ele quisesse, porque ele era uma autoridade. Quando Jesus diz, me convém pousar na tua casa, Jesus está dizendo assim, ó, eu sou o rei, e decidi dormir lá na tua casa. O Zaqueu olhou e falou, opa, aí entra a música do Regis Danese, né? Entra onde? Entra na minha casa, entra na minha vida. Para de ficar pensando agora na música, senão você não vai conseguir ouvir aqui o que eu estou falando. Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Apocalipse 3:20, Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas quando a multidão viu a cena, põe lá no 7, por favor, e apressando-se desceu, peraí, segurei, eu gosto dessa parte, deixa no 6, por favor, isso, e apressando-se Zaqueu desceu, e recebeu alegremente, amém? O que você entende por receber alegremente? Jesus, ele desce, tudo bem Jesus, que prazer, me dá aqui um abraço, oh que alegria, você acha que foi assim? Não, não foi, mas já eu falo sobre isso. Ele recebe alegremente, mas não desse jeito, já eu explico. Agora sim, versículo 7, por favor, põe para nós. E vendo isso, murmuravam. Agora diga para mim, gente, quem é que murmurava? Repita comigo, a multidão. Quem murmurava? A multidão. Nós estamos no capítulo 19 de Lucas, a partir do versículo 1. Se você voltar a página da sua Bíblia, no capítulo 18, nos últimos versículos, Jesus está curando o cego Bartimeu. E lá, a Bíblia vai dizer que a multidão glorificava a Deus. Então a multidão glorificou a Deus quando viu um cego sendo curado, mas a mesma multidão murmurava quando viu um pecador se arrepender. Por quê? Porque todo mundo que segue Jesus tem dois tipos de reações: ou está glorificando, ou está murmurando. A multidão ali são os juízes de Jesus. Porque quem é que curou o cego Bartimeu? Jesus. Quem é que vai salvar Zaqueu? Jesus. Mas lá eu apoio, porque eu gostei. Aqui com esse cara não apoio, por isso murmuro. Então a multidão quer manipular o que Jesus está fazendo. Ah, queridos, não dá. E dentro da igreja, ou das igrejas, acontece a mesma coisa. Tem coisas que você olha dentro da igreja e diz, glória a Deus. Tem coisas que você fala dentro de você, ui, eu não gosto disso. Eu odeio, não suporto. É o tempo todo tentando mesclar os
2. A multidão que viu o cego enxergar, glorificava a Deus. Agora deixa eu falar, por que a multidão murmurava aqui do Zaqueu? A Bíblia tem uma tradução, a King James, que diz que Zaqueu era um conhecido pecador. Então os pecados de Zaqueu eram conhecidos. Existe uma posição, queridos, que é muito fácil e muito confortável. Eu aponto os pecados conhecidos do outro e permaneço com os meus escondidos. É fácil apontar aquilo que todo mundo vê e é público, desde que ninguém saiba dos meus aqui. É fácil apontar aquilo que veio a público na vida do outro, desde que ninguém perceba o meu. A possível, ou talvez a única diferença entre Zaqueu e a maioria de nós, é que os pecados de Zaqueu eram conhecidos, e a maioria dos nossos não são. Então é muito fácil você se colocar numa posição de apontar aquilo que todo mundo sabe do outro, quando aquilo que de fato você permanece oculto e escondido. Agora sim, a reação de Zaqueu, vamos no 8 ali, por favor. Por favor. Leia comigo aí. Vamos lá? Levantando-se. Vamos de novo? Então, peraí. Como é que Zaqueu recebeu Jesus alegremente? Foi cumprimentando na mão, agarrando no pescoço? Não. Foi agarrando os pés de Jesus. Porque esse versículo está falando que ele levantou. Onde é que Zaqueu estava então? No chão. Quando a gente reconhece quem é Jesus, tudo o que a gente quer são os pés do Mestre. Ele recebeu Jesus alegremente, mas lá nos pés de Jesus. Por quê? Porque se eu estou nos pés, Ele é o meu Rei, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e eu me rendo completamente à pessoa de Jesus. E levantando-se Zaqueu, ai como eu amo isso, disse à multidão: o que vocês estão falando da minha vida, seus cambadas? Foi isso, gente? O que está escrito aí nesse versículo? E levantando-se Zaqueu disse: Senhor, quando uma pessoa está perto de Cristo, ela não se preocupa mais com o que os outros estão falando dele. Quem está perto de Jesus não fica batendo boca com multidão. Quem está perto de Jesus fala com Jesus. Gente, que isso traga um entendimento para a sua vida. Ei, Senhor, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando que até ali o dinheiro era o Senhor dele, mas a partir daquele momento o Senhor é o Senhor. E ele diz: eu dou metade dos meus bens. Ele alcançou, ele tinha o coração do jovem rico, mas ele alcançou o coração de José de Arimateia, porque a salvação entrou naquela vida, gente. A salvação entrou naquela vida. Senhor, eu dou. Ele não fala do presente, aliás, ele não fala do passado. Ele também, ele deixa isso muito claro. Ele não fala do que ele era no presente, mas ele está falando eu dou. Ele está dizendo: a partir de hoje, daqui para frente, eu vou escrever uma nova história. O meu futuro será mudado a partir das decisões de hoje. Eu quero terminar dizendo que Jesus está querendo dormir lá na sua casa. Jesus não só quer ter um encontro com você, como Ele está querendo te dizer nessa noite: eu quero pousar na sua casa. Eu quero deixar de ser o Jesus da igreja do domingo à noite, para ser o Jesus que vai para a sua casa, que compartilha com você, que vive com você, que faz parte do seu dia a dia. E o Senhor se revela de muitas formas para nós, às vezes através de uma canção. Quantas vezes eu já liguei um louvor, uma canção, e aquilo me derreteu. Quantas vezes eu já não ouvi uma palavra e aquilo
falou tanto comigo, quantas vezes, aí incontáveis, milhares de vezes, que eu abri a Bíblia e lendo a palavra de Deus, aquilo virou uma realidade palpável na minha vida. E às vezes Deus usa uma pessoa, Deus usa alguém para te dar uma palavra de Deus, e por incrível que pareça, às vezes a pessoa nem é crente, às vezes Deus usa ali uma pessoa, porque naquele momento você precisa ouvir. Estava contando aqui de manhã, que aí uns 10 anos atrás, a gente, ali na casa da minha sogra, a gente foi assaltado, e os bandidos ali entraram para dentro de casa, e depois nos levaram lá para o mato, na Zona Norte, nos amarraram no mato, aquele negócio todo, e nós ficamos nessa situação, a nossa vida na mão daqueles homens, e depois que aquilo passou, eu fiquei com uma cena daquilo ali, porque o cara ficava batendo com a ponta da pistola na minha nuca o tempo todo, e aquela ponta daquela pistola batendo na minha nuca, me vinha aquela sensação, se esse cara tivesse apertado esse gatilho, ali a minha vida estava na mão daquele cara, e aquilo começou a crescer dentro de mim, e aquilo começou, o tempo todo eu estava pensando naquilo, o tempo todo eu estava pensando naquilo, o tempo todo eu estava pensando naquilo, e os dias começaram a passar, e vinha aquela coisa em mim, e vinha, e um dia eu estava num lugar, e um cara que, talvez, que nem Paulo escreveu, né, o pior dos pecadores, o cara chegou em mim, olhou para mim, e ele já tinha vivido uma experiência dessa, eu estava contando a minha experiência, porque aquilo estava muito vivo dentro de mim, e ele olhou para a minha vida, para mim, e disse assim, rapá, ele nem falou rapaz, ele falou rapá, falou, rapá, levanta daí, cara, levanta a cabeça, rapaz, você tem família, você tem Deus na vida, toma vergonha, enfrenta a vida aí, vai para cima. Eu olhei para ele assim, é mesmo, né? É isso mesmo, é verdade. Deus usou aquele homem para me dar um pá. Não era uma pessoa do meu convívio particular, e aquilo caiu em mim. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Chega. Eu estou aqui, o Senhor me deu o livramento, e aquilo foi arrancado de mim naquele momento, de forma instantânea, porque eu não tenho dúvida que Deus, quando Ele quer falar, gente, você não precisa ligar lá para a irmã do coque, do sapato de fogo do outro estado. Quando Deus quer falar, Ele usa quem está perto de você na hora, e fala contigo, porque Deus é Deus. Quando Deus quer falar, Deus te acha. Quem está entendendo, amém? Deus usa as circunstâncias, Deus usa pessoas, Deus usa todos os tipos. Por quê? Porque esse Salvador, Ele busca, Ele chama e Ele convida. Amém até aqui? Eu quero terminar, quero que você fique de pé, por favor. Eu vou terminar junto com você. Vamos ler esse versículo para a gente contextualizar. E disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Queridos, ele trocou de Senhor, e quando ele troca de Senhor, olha o que Jesus vai dizer para ele. Vamos no versículo seguinte. E disse-lhe Jesus, hoje, quando? Hoje, gente, hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é o filho de Abraão. E ele conclui essa passagem no 10, porque o Filho do Homem, se referindo à pessoa de Cristo, veio fazer o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. A palavra perdido aqui é a mesma palavra para destruído. Eu vou dizer uma coisa para você e eu vou terminar com isso. Zaqueu era um cidadão, mas sem Jesus. Zaqueu era judeu, mas sem Jesus. Zaqueu era um grande profissional, porque ele fazia o melhor que ele podia, mas era um profissional sem Jesus. Zaqueu era um líder, um chefe, mas sem Jesus. Zaqueu era rico, mas sem Jesus. Sabe como é que eu concluo? Eu concluo dizendo que você pode ser qualquer coisa que você quiser, sem Jesus, mas você não pode ser salvo.
sem Jesus. Zaqueu era cidadão judeu profissional, líder, chefe, rico, mas não era salvo. Por isso Jesus chega diante dele e diz: hoje chegou a salvação a esta casa. O que significa dizer que você é um cidadão, e você está sendo um monte de coisas, e fazendo um monte de coisas, talvez sem Jesus. Você pode até, quem sabe, ser um religioso, um excelente profissional, um líder. Você pode ser rico ou pobre, você pode ser qualquer coisa, mas sem Jesus, você nunca será salvo. E nessa noite, queridos, a palavra de Deus que invade essa casa é a voz de Jesus dizendo: eu não esqueci do que você nasceu para ser. Vou repetir: eu não esqueci do que você nasceu para ser. É restabelecer a verdade sobre a sua vida, porque nós somos inundados pela mentira do diabo e achamos que a nossa vida é o que é a nossa vida, mas existe uma verdade acima de toda a verdade. Por isso o texto diz em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho, queridos, se pois o Filho vos libertar, o que diz? Verdadeiramente sereis livres. Que verdade! A verdade tem um nome, gente. A verdade atende pelo nome de Jesus.